Podemos sentar um instante, você que está em casa, deixe esta palavra penetrar como uma faca cortando em nós aquilo que não está correto, não está certo, separando e tirando, e deixando apenas aquilo que é a verdade libertadora de Cristo Jesus. Neste encontro maravilhoso de Deus, preparado para todos aqueles que vivem intensamente esta fé, nós primeiro contemplamos ao Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11, o ensejo de que a palavra de Deus, quando dita em espírito e em verdade, jamais ficará aprisionada. O apóstolo é retido, é colocado à prisão, para que assim silencie a voz de Deus. E quem pode silenciar a voz de Deus? Quem pode calar ao Senhor Deus? Quando tentam calar ao Senhor, as pedras falam em nome deste Deus. Então, não há prisão, não há contenda, não há divisão, não há nada que possa impedir Deus de manifestar a tua glória sobre nós. Por isso, a libertação é dada a Pedro, porque não é tempo ainda deste padecer, não é tempo ainda de se cumprir aquilo que o próprio Evangelho relata acerca de Pedro. Olha, agora fazes o que quer, mas haverá um tempo em que te carregarão de um lado para o outro. Não farás mais como quer, nem do jeito que quer, e apenas farão com você aquilo que você não quer. Mas isto é preciso para que se cumpra a vontade do Pai também. Assim, também nós devemos hoje compreender que a nossa boca fale a verdade que Deus coloca em nosso coração. E ela profetize sempre mais que Jesus é o Senhor sobre esta terra. E se tentarem assim silenciar aos profetas, discípulos e apóstolos, deixe que o Senhor falará através de nós, mesmo em meio às prisões que colocarem em nosso caminho. Depois, vamos seguindo essa dinâmica da palavra e encontramos essa carta de São Paulo a Timóteo. Aqui Paulo relata o seu fim, dá-nos a expectativa de que está chegando o momento derradeiro de sua partida. E nos introduz assim naquilo que foi o significado de toda a sua caminhada, no sentido de toda a sua missão. Combati o bom combate. Resisti, corri e percorri todo o caminho da fé. Agora, resta-me apenas uma coisa: a coroa da justiça. Receber o prêmio por ter feito a vontade do Senhor. Combate. Estar sempre pronto para a batalha. Estar certos de que nós que estamos no caminho de Deus, ou queremos estar no caminho de Deus, não somos melhor do que ninguém, porque todos os dias temos que vencer a nós mesmos. Não queira vencer o teu amigo, não queira vencer o teu vizinho, não queira ser mais do que ninguém, mas vença você mesmo, para que diminua você e prevaleça Deus em nós. Para que diminua o seu eu, o meu eu, e prevaleça o eu de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus em cada um de nós. E a partir daí, então, compreenderá também que o Senhor há de nos libertar de todo o mal e nos salvará, como assim também professa o apóstolo Paulo, e nos elevará ao reino celeste. Imagina você e eu chegarmos ao final da nossa caminhada, sentindo, já dizem os mais antigos, que quando a morte bate a porta, a gente sente, né? Os mais velhos falam isso. Quem é mais velho aqui? Quem tem cabelo branco? Você já sente assim? Não, né? Sente também esse negócio? Não, tem gente que sente, viu? Diz que quando a morte chegar, ela vai bater na porta. Então, que ela esteja longe por enquanto, viu? Mas, diz que quando chega, então, é a hora desse discurso de Paulo. E aí? Se hoje fosse este dia, você diria como Paulo? Combati um bom combate? Resisti firme na fé? Percorri o caminho que tinha que percorrer? Fiz o que tinha que fazer em nome do Senhor Jesus? Ou fiz tudo para a minha vontade? Para a minha ostentação? Para o meu bel prazer? Realizei tudo do jeito que eu queria? Está tudo perfeitinho, como eu sempre pensei? Ou estará tudo perfeito como Deus quer? Como Deus almejou? Como Deus traçou para cada um de nós? Que assim possa se concretizar também
a nossa missão e o nosso combate. E tudo isso, caríssimos, dentro dessa dinâmica da resposta que o Evangelho cobra de cada um de nós. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. A pergunta de Jesus pertinente aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Expressam estes, primeiro, uma teoria, talvez ali reencarnacionista, que aparece, de que ele pode ser qualquer um desses que já viveu, inclusive um grande profeta. Mas de Pedro surgirá agora um testemunho, mediante a pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque o mundo pode não acreditar, o mundo pode não viver, o mundo pode não ter a certeza quem é Deus, mas eu e você somos cobrados, porque a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. E a quem pouco foi dado, até o pouco que lhe foi dado, lhe será tirado no final. Então presta atenção, vigiai e orai, estai atento, porque a palavra foi revelada a nós. Nós estamos na igreja, nós estamos nos grupos de oração. Nós estamos, através do século XXI, ouvindo a palavra constantemente. E de todos os seus meios, de todas as suas formas, de maneiras de interpretações diversas, nós ouvimos esta palavra, ou seja, nos foi dada. E o que estamos fazendo com essa palavra? Como ela está tocando a nossa vida? Como ela tem mudado o nosso interior? O que ela tem feito de cada um de nós? Continuamos sendo o mesmo? Continuamos caminhando da mesma maneira? A cada missa que celebramos ou assistimos pelo século XXI, o que tem mudado em minha vida e na sua vida? Jesus tem tocado mesmo profundamente ao nosso coração, gerando conversão. Não é qualquer conversão, não. É metanoia, mudança radical de vida. É radicalidade. É opção total pelo reino. E a opção pelo reino requer justiça, amor e paz. Requer fazer a vontade do Senhor. Requer muito de nós. Mas este muito, Deus vai nos mostrando pouco a pouco como deve acontecer. E o principal que Ele pede de nós é a resposta. Para você, quem sou eu? Pedro proclama: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que devia vir a este mundo. Mediante esta proclamação, Pedro, aquele que é tido entre o bruto dos discípulos, talvez a pedra que precisava mais ser lapidada, mas o Senhor o conhece não por fora, e sim por dentro, e reconhece que na tua limitação tem este uma grandeza administrativa, tem este uma grandeza de amor, tem este uma grandeza de continuidade, tem este uma grandeza de até a fragilidade tomá-lo no caminho, e ele não distanciar-se de Deus. Pois interessante pensarmos, Pedro negou Jesus, não é verdade? Negou, mas ele deixou o grupo de Jesus? Não. Ele teve um pecado no caminho, teve uma falta no caminho, mas jamais distanciou-se do plano do Pai, da vontade do Pai. Manteve-se na casa, com medo, acuado, fechado ali, mas não distanciou-se jamais da comunidade. Não saiu jamais da experiência da comunidade. Um chamado para mim e para você. Mediante as fragilidades nossas da vida. Não é momento de distanciar-se de Deus, mas pelo contrário, de aproximar-se mais ainda de um profundo encontro amoroso com Jesus. Para que esse resgate aconteça em mim e em você. E depois, deixar que a experiência que também rompeu Pedro, esta limitação e esta barreira, e fez com que esse voltasse verdadeiramente a ser aquele que o Senhor protagonizou a nós, como o chefe dessa igreja, deixar que o Espírito Santo venha sobre você. Receber o Pentecostes, receber os dons, os milagres, os poderes próprios que Deus confere a cada um de nós através do teu Santo Espírito. Deixar-se inebriar totalmente pelo Espírito de Deus. E aí nós vamos, como Pedro, sair e não apenas lembrar das limitações e fraquezas, mas fazer destas agora o grande impulso para não mais cairmos, para não voltarmos à velha criatura e assumirmos sempre o propósito de ser em Cristo Jesus um novo homem, uma nova mulher, preparado para edificar e permear a face da terra com o teu amor. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, com Pedro,
fazermos hoje isso que é um poder dado aos sucessores dele e que nós hoje o temos sobre o legado do Papa Francisco. Ligar terra ao céu, céu à terra. Fazer com que aquilo que está aqui seja levado ao encontro com Deus. Fazer com que o humano se torne mais divino. E fazer com que o divino entre sempre na história humana e divinize-a cada vez mais. Pois fomos criados para ser cidadãos do céu e não da terra. Estamos na terra apenas de passagem. Por isso aqui deve ser o prelúdio do céu ao qual veremos de viver. E se você acha que isso aqui é um inferno, talvez porque você ainda não aceitou que o céu é o teu lugar, que o céu é o teu limite, que o céu é a tua morada eterna. E por isso deve fazer desta vida o céu já aqui, e não aguardar o dia da tua morte. E a beleza que encontro nesse texto é quando ele diz: olha, Pedro, tu és Pedro, e agora você vai conduzir a minha igreja, sabia? E aqui pela primeira vez nós encontramos no relato evangélico a expressão igreja como a tal, como templo, como prédio, como casa, como edifício, como eclésia, assim como chamamos. E ao dizer isto, nós estamos dizendo bem claro: Jesus está fundando agora este novo povo, esta nova raça, esta nova denominação. Nesta agora, não precisa nascer católico, não precisa ter nascido dentro do seio dela. Eu posso me converter a ela, eu posso me tornar católico, eu posso aderir a esta fé, através do meu batismo, aceitando a Jesus Cristo como teu Senhor. E dessa aceitação, também passar agora a viver tudo aquilo que é doutrina, tudo aquilo que é fé, tudo aquilo que é dogma dentro desta igreja. E tudo aquilo que é propriedade de Cristo, para nós, nesta igreja que Ele edificou sobre a terra, e que uma beleza o Evangelho diz: o poder do inferno não poderá vencê-la. Coisa boa isso, hein? Sabe por quê? A gente relembra a história da igreja, relembra por tantas coisas que a igreja passou, por tantos caminhos que já trilhou, e o mal não prevaleceu. Confiantes neste Deus, nós então veremos essa igreja triunfar na glória do Senhor sempre mais. Por isso, eu e você possamos converter neste dia, converter a nossa vida inteiramente para Deus, para que o inferno não prevaleça mesmo, e sim sempre a glória de Deus resplandeça sobre essa igreja. Assim seja. Amém.